Dorothy L. Sayers, a mente por trás do Lord Peter Wimsey, um gênio multifacetado que revolucionou a literatura policial. Mas por trás da fachada de intelectual brilhante e escritora de sucesso, existia uma realidade complexa, permeada por escolhas difíceis e um fardo silencioso. Um segredo tão profundo, tão bem guardado, que pouquíssimas pessoas sabiam de sua existência. Mas o que a forçou a viver essa vida? E como essa verdade oculta se manifestou em seus romances, os transformando em algo muito mais do que apenas um quebra-cabeça pra gente desvendar. Prepare-se para mergulhar na vida de Dorothy L. Sayers e revelar a verdade que ela lutou para manter oculta. Uma verdade que, ironicamente, está nos seus próprios livros e que é a chave para entendermos a genialidade da escritora. Dorothy L. Sayers é um dos homens mais importantes da literatura policial. Sinônimo de mistério, inteligência e de um detetive aristocrático chamado Lord Peter Wimsey. Recentemente a gente pôde ver Um Corpo na Banheira sendo publicado pela HarperCollins Brasil, que é o primeiro livro da série do Peter Wimsey. E isso acabou reacendendo o interesse não só pelo personagem, como pela sua criatura. Pelo menos pra mim. Mas Sayers era muito mais do que apenas a mãe de Peter Wimsey. Ela era uma força da natureza, uma intelectual com diversas paixões e talentos múltiplos. Dorothy Lee Sayers nasceu em Oxford, em 1893, em um mundo em completa transformação. Filha de um reverendo, ela recebeu uma educação privilegiada para mulheres da sua época, o que a levou a se destacar em línguas clássicas e literatura. Em 1915, ela concluiu seus estudos em francês na Universidade de Oxford, com todas as honrarias que uma mulher na época podia receber. No entanto, como outras mulheres de sua época, ela teve que esperar até 1920 para formalmente receber o seu diploma, porque até então a universidade não concedia as mesmas honras às mulheres que concedia aos homens. Essa experiência de ser reconhecida intelectualmente, mas ser relegada ao segundo plano por conta do seu gênero, acabou moldando sua visão de mundo e influenciando a sua escrita. A Sayers não se limitou aos romances policiais. Ela era uma tradutora muito talentosa. Ela acabou trazendo para o inglês obras de autores como Dante Alighieri por conta da sua tradução da Divina Comédia. Ela também se aventurou no teatro, escrevendo muitas peças de sucesso, muitas vezes com temas religiosos e sociais. A sua paixão pela teologia também fez com que ela escrevesse obras religiosas e umas peças radiofônicas sobre a vida de Cristo que acabaram gerando controvérsia, mas que também demonstravam sua coragem em abordar temas complexos e mais complicados. E claro, ela foi uma feminista pioneira, defendendo a igualdade de gênero e desafiando as ideias tradicionais do que a mulher deveria ser. A sua visão sobre o papel da mulher na sociedade era progressista e ela não hesitava em falar suas opiniões para todo mundo, mesmo que isso a deixasse em desacordo com as convenções da sua época. Ela acreditava que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que os homens, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E essa crença se refletia nas suas personagens femininas, que eram frequentemente retratadas como fortes, independentes e inteligentes. Além das suas realizações individuais, a Dorothy L. Sayers também desempenhou um papel fundamental na consolidação da ficção policial como um gênero literário respeitável. Ela não só foi um dos membros fundadores do Jackson Club, como também atuou como crítica literária, analisando e promovendo o trabalho de outros autores de mistério, ajudando a definir os cânones do gênero. A sua visão crítica e o seu conhecimento profundo da forma narrativa contribuíram significativamente para a evolução da ficção policial. Ela defendia que um bom romance policial devia ser mais do que um simples quebra-cabeça. Devia ser uma exploração da natureza humana, dos motivos que levam as pessoas a cometer os crimes e das consequências desses atos. Mas por trás de todas essas conquistas, essa imagem de intelectual brilhante, de uma escritora de sucesso, Dorothy L. Sayers guardava um segredo. Um segredo que ela escondeu com unhas e dentes, temendo que a revelação dele pudesse custar sua carreira e toda a sua reputação. Foi um segredo que a acompanhou por grande parte de sua vida, influenciando suas escolhas e sua visão de mundo. Então hoje, nós vamos embarcar em uma jornada que vai nos levar aos bastidores de Oxford dos anos 20, aos salões literários de Londres e na cabeça de Dorothy L. Sayers. Uma jornada que no final vai desvendar de fato esse segredo que ela deixou guardado por tantos anos. Até a sua morte, no caso. Os anos de formação de Dorothy L. Sayers foram bem ligados à efervescente atmosfera cultural de Oxford naquela época. A posição do seu pai como diretor de uma das escolas da universidade não só lhe proporcionou uma educação clássica, mas também abriu as portas para um universo de conhecimento e cultura. Desde cedo ela se dedicou a ler textos antigos, dominando línguas como latim e grego, o que acabou lhe dando uma base sólida para análise crítica e para apreciação da literatura. Essa imersão precoce no mundo da literatura aguçou sua mente inquisitiva e acabou criando esse amor que durou a vida inteira. No entanto, a sua vivência em Oxford também acabou mostrando para ela bastante a diferença de gênero, a realidade da desigualdade de gênero, em um ambiente acadêmico predominantemente masculino. A espera pelo reconhecimento formal de sua habilidade acadêmica, de suas conquistas acadêmicas, a experiência de ser tratada como uma cidadã de segunda classe em um lugar em que o intelecto devia estar acima de tudo, acabou influenciando profundamente a sua visão de mundo naquela época. Após a sua graduação, Sayers também se deparou com um outro desafio, que agora era o que ela ia fazer com aquele diploma. Porque para uma mulher naquela época as opções eram poucas e desanimadoras. Ela tentou sorte em diversas áreas, inclusive chegou a trabalhar em uma agência de publicidade por bastante tempo, mas nada parecia satisfazer de fato sua alma criativa. Ela se recusou a sucumbir à profissão de professora,
porque para ela isso seria uma forma de limitar as suas ambições literárias. E foi justamente nesse período de incerteza que a Sayers começou a trabalhar em seu primeiro romance policial, que foi Um Corpo na Banheira, que está disponível pelo Clube do Crime. O Um Corpo na Banheira acabou marcando a sua ascensão na literatura como uma das maiores escritoras do gênero. Mas paralelamente a essa busca de satisfação na vida profissional, ela também tinha uma vida pessoal bem turbulenta. Em 1921, ela conheceu John Cornus, um escritor russo-estadunidense que tinha ideias modernas para a época sobre relacionamentos. A atração entre os dois foi imediata e intensa, mas logo começaram a surgir rusgas pelas ideias diferentes que eles tinham de relacionamentos, de casamentos e tudo mais. Sayers, apesar de ser uma mulher moderna e independente, ainda valorizava a ideia de um casamento estável e duradouro, enquanto Cornus defendia a ideia de amor livre e se recusava a se casar. Esse embate entre o desejo de Sayers por um relacionamento tradicional e as ideias libertárias de Cornus acabou gerando um conflito interno profundo. A religião também acabou tendo um papel importante nessa luta interna. Sayers tinha sido criada em um lar religioso e era profundamente conectada à fé anglicana. Então ela se questionava sobre as questões morais e éticas do sexo antes do casamento. O relacionamento com Cornus, marcado por paixão e desilusão, terminou de forma abrupta e dolorosa, deixando Sayers com o coração partido. A experiência da rejeição e da traição acabou marcando para sempre, inclusive influenciando na sua escrita, especialmente na criação da personagem Harriet Vane, que pra mim é uma das maiores heroínas de livro de ficção policial, que acaba entrando mais tarde na série do Lord Peter Wimsey. A Harriet Vane também é uma escritora de romance policial e também enfrenta não só desafios emocionais, como dilemas morais complexos. Então essa dor e desilusão vividas por Sayers acabaram servindo como matéria-prima para suas obras, lhe dando não só profundidade emocional, como também uma autenticidade que ressoava com os leitores. Mas então, o fim do relacionamento com John Cornus foi um terremoto que acabou mudando sua vida para sempre. A desilusão amorosa atingiu em cheio, a deixando em profundo estado de tristeza e confusão. A idealização que ela havia construído em torno dele acabou se desmoronando, revelando um homem que não correspondia com suas expectativas e que no final a magoou profundamente. A traição de Cornus, que acabou se casando com uma mulher logo após o fim desse relacionamento, foi a gota d'água, intensificando sua dor e se questionando a própria questão de amar e ser amada por outras pessoas. Isso acabou não só afetando sua autoestima, como também seus relacionamentos futuros. Em busca de conforto e de uma forma de seguir em frente, Sayers acabou entrando em um relacionamento com Bill White, um homem que era o contraste gritante do intelectual e sofisticado John Cornus. White era vendedor de carros, entusiasta por motocicletas, um homem simples e direto, um homem que aproveitava os pequenos prazeres da vida sem se preocupar com as complexidades intelectuais, que tanto atraíam Sayers, diga-se de passagem. Ele era o oposto de tudo que ela procurava em um parceiro, mas de alguma forma a sua presença em sua vida acabou se tornando um alívio bem-vindo naquele momento. Esse relacionamento com Bill White não tinha a intensidade emocional, a paixão avassaladora do primeiro relacionamento que ela teve. Não haviam longas discussões sobre filosofia, sobre literatura. Ao invés disso, tinha uma certa leveza e descontração. Ela se permitiu desfrutar da companhia de White, sem se preocupar com o futuro ou com as expectativas sociais. Só que o que aconteceu, gente? É óbvio que essa despreocupação não ia durar muito tempo. Sayers logo descobriu que estava grávida. A notícia dessa gravidez a atingiu como um raio, a deixando em estado de choque e desespero. Ela era uma mulher solteira, vivendo em uma sociedade que condenava a gravidez antes do casamento. Uma época em que o estigma social era implacável e as opções disponíveis para uma mulher na sua situação eram terrivelmente limitadas. Terminar essa gravidez, embora fosse uma possibilidade, era ilegal e perigoso, colocando em risco a sua saúde e até mesmo sua vida. A adoção, embora uma alternativa mais segura, significaria abrir mão de seu filho e viver com essa dor para sempre. Criar o filho sozinha era uma opção ainda mais assustadora, pois ia exigir que ela enfrentasse todo o julgamento da sociedade, arcasse com a responsabilidade de cuidar de um filho sem o apoio de um parceiro e renunciasse a muitos dos seus sonhos e ambições. Só que a situação da Sayers era ainda mais complicada porque o Bill White já era casado. Essa revelação que pode ter ocorrido durante o relacionamento dos dois, a colocava em uma posição ainda mais precária e a fez se questionar sobre a integridade desse homem com o qual ela estava se relacionando. White, ao descobrir a notícia da gravidez, pareceu desaparecer da sua vida, a deixando sozinha para enfrentar as consequências das suas escolhas e o estigma e o peso do estigma social. Ela decidiu seguir em frente com a gravidez e dar à luz ao seu filho. Essa decisão corajosa e desafiadora mudaria o curso da sua vida para sempre e a transformaria em uma mulher mais forte, mais resiliente e
mais decidida a lutar pelos seus ideais. Mas essa decisão de seguir em frente com a gravidez acabou colocando numa posição delicada, exigindo que ela tomasse medidas drásticas para ocultar essa situação de seus colegas de trabalho, amigos e principalmente seus pais. A reputação de Sayers, tanto como escritora como figura pública, estaria em risco se a notícia de uma gravidez fora do casamento viesse à tona. Para manter esse segredo, Sayers recorreu a uma série de estratégias. Ela usava roupas largas para esconder a barriga, evitava encontros sociais que a pudessem colocar em uma situação mais complicada. No trabalho, ela falava que estava sofrendo de problemas de saúde para explicar suas ausências frequentes e para justificar o seu cansaço. Ela também se afastou de seus amigos e familiares, inventando desculpas para não comparecer em eventos sociais e evitar visitas. Apesar de seus esforços para manter o segredo, Sayers sabia que era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. A pressão de esconder a sua gravidez era enorme, e o medo de ser descoberta a assombrava constantemente. Ela vivia em um estado de alerta constante, sempre atenta a qualquer sinal de que seu segredo pudesse ser revelado. Em meio à turbulência emocional e à pressão social, Sayers encontrou o apoio emocional da pessoa mais improvável de todas, a esposa de Bill White. A senhora White, ao saber da gravidez de Sayers, demonstrou muita compaixão e generosidade. Ela, que já tinha sido traída pelo marido antes, compreendeu a difícil situação que a escritora estava passando e se propôs a ajudá-la a encontrar uma solução. Então ela acabou tendo um papel importantíssimo na organização do parto secreto de Sayers. Foi a senhora White que providenciou que Sayers tivesse o bebê em uma clínica particular perto de Southbourne, longe de sua família e seus amigos. Durante o período em que Sayers esteve nessa clínica, a senhora White e a sua filha ficaram hospedadas no apartamento de Sayers em Londres, cuidando do seu gato, encaminhando suas correspondências e mantendo a fachada de que Sayers estava apenas em uma licença médica do trabalho. Mas após o nascimento do bebê, a Sayers encontrou um novo problema: como criar o seu filho sem revelar o seu segredo. Ela sabia que não ia poder cuidar do bebê sozinha, porque isso colocaria em risco toda a sua reputação. Ela também não queria entregar o bebê para adoção porque ela não queria perder o contato para sempre com ele. Em busca de uma solução, Sayers procurou sua prima Ivy, que era a filha da irmã viúva da sua mãe. Ivy trabalhava como mãe adotiva e cuidava de várias crianças em sua casa em Cowley, perto de Oxford. Sayers já tinha visitado a casa e tinha ficado impressionada com o carinho e a atenção que ela dava para essas crianças. Foi assim, então, que ela pediu que Ivy tomasse conta do seu filho. A decisão de confiar o seu filho a Ivy foi arriscada, porque, afinal de contas, a sua mãe podia acabar descobrindo disso tudo. Mas a proximidade geográfica entre Cowley e Londres permitia que Sayers visitasse o menino frequentemente e acompanhasse seu crescimento. Então, no dia 3 de janeiro de 1924, Dorothy L. Sayers deu à luz a um menino, que ela chamou de John Anthony. E no caso da certidão de nascimento, ela deixou o nome do pai em branco. Foi só após o parto que Sayers escreveu para Ivy, contando toda a verdade sobre a paternidade do menino e pedindo para que ela registrasse ele com o sobrenome de White, ao invés de Sayers. Ela também escreveu para seus pais, fingindo que ainda estava em Londres trabalhando no seu próximo romance. Após o nascimento de John Anthony, Dorothy L. Sayers tinha agora um novo dilema: como equilibrar sua carreira, sua maternidade secreta, sua vida social, tudo isso enquanto mantinha a verdade do seu filho oculta para o resto do mundo. A tarefa não era fácil, exigindo de Sayers uma disciplina rigorosa, uma capacidade de dissimulação notável e um constante estado de alerta. Sayers continuou a trabalhar como redatora publicitária na agência S.F. Benson's e também se dedicou à escrita de seus romances policiais. O trabalho na agência lhe proporcionava uma renda estável, essencial para sustentar a si mesma e enviar dinheiro para Ivy, que cuidava de John Anthony. Já a escrita era sua paixão e também uma forma de renda extra que ela tinha. Ela trabalhava longas horas, conciliando as tarefas da agência com a sua escrita e arrumando tempo para visitar o John Anthony em Cowley. Essas visitas eram momentos preciosos para Sayers, uma oportunidade de se reconectar com seu filho e acompanhar o seu crescimento. Ela visitava Ivy e John Anthony quando podia, sempre levando os brinquedos para o menino. Durante essas visitas, ela se esforçava para manter uma atitude discreta, evitando chamar atenção para si mesma e para o seu relacionamento com seu filho. Apesar da distância física e do segredo que os separava, Sayers manteve uma forte conexão emocional com ele. Em 1926, ela se casou com Mac Fleming, um jornalista e escritor. Mac sabia da existência de John Anthony e aceitou isso, mas não demonstrava interesse em integrar o menino às suas vidas. O casal vivia em um pequeno apartamento em Londres, sem espaço para uma criança, e ambos estavam focados em suas carreiras. Embora Mac tenha aceitado a existência de John Anthony, ele não se ofereceu para adotá-lo ou para criá-lo como seu próprio filho. Essa decisão foi uma fonte de dor para Sayers, que ansiava ter seu filho por perto e criá-lo em um ambiente familiar estável. No entanto, ela compreendeu as razões de Mac e aceitou a situação, priorizando a estabilidade do seu casamento e a segurança do seu segredo. Mas essa decisão de manter John Anthony longe da família teve um impacto profundo em Sayers. Afinal de contas, ela se sentia culpada por não criá-lo e
por manter um segredo. Essa culpa se manifestava em sua escrita, especialmente nos temas de maternidade, sacrifícios e expectativas sociais. Com o passar dos anos, esse segredo parava não só sobre a Dorothy, como também sobre John Anthony. A questão de quando e como revelar a sua relação com ele se tornava cada vez mais presente. Sayers sabia que não podia adiar infinitamente o dia em que ela ia contar essa informação importante, mas também temia o impacto que essa revelação poderia ter na vida do John Anthony. Portanto, em algum momento na infância desse menino, foi dito pra ele que Ivy e seu marido eram na verdade os pais adotivos dele, mas só isso que foi dito. E após essa revelação, a dinâmica entre Sayers e John Anthony continuou a evoluir. As visitas regulares e as cartas trocadas se tornaram ainda mais significativas, carregadas de afeto e atenção crescentes. Sayers, ciente da sua responsabilidade com o bem-estar emocional de John Anthony, sempre procurava lhe transmitir apoio emocional, orientações sobre seu futuro, mesmo que a verdade completa permanecesse oculta. Apesar da distância física e das circunstâncias atípicas, Sayers se esforçava para manter um vínculo forte e significativo com seu filho. Ela o acompanhava em sua jornada, celebrava seus sucessos, o apoiava em momentos de necessidade, de dificuldade. Mas a necessidade de prover para John Anthony continuava um fator essencial, um fator determinante nas escolhas da carreira de Sayers. Consciente da sua responsabilidade de garantir um futuro financeiro estável para o seu filho, ela se manteve empenhada no seu trabalho na agência de publicidade e na escrita dos seus romances policiais. Em 1943, Sayers foi recomendada pelo arcebispo de Canterbury para receber um doutorado honorário e reconhecimento em seu trabalho em obras cristãs como The Man Born to Be King e The Mind of a Maker. No entanto, ela recusou a honra, alegando que, abre aspas, se sentiria melhor a respeito disso se fosse um tipo mais convincente de cristão, fecha aspas. Acredita-se que a recusa de Sayers de aceitar esse doutorado honorário esteja relacionada à sua culpa em relação a John Anthony. Ela temia que a publicidade em torno dessa honra pudesse levar à revelação do segredo e prejudicar o seu filho. Ela também não se sentia digna de receber uma honra tão importante quando ela escondia um segredo tão grande. A verdade completa sobre a relação entre Dorothy L. Sayers e John Anthony Fleming veio à tona apenas após a morte da escritora, quando seu testamento revelou que ele era seu filho e seu único herdeiro. Essa revelação causou um grande impacto no mundo literário, mostrando o sacrifício que Sayers fez pelo seu filho e o amor incondicional que ela demonstrou ao longo de sua vida. Após a morte de sua mãe, John Anthony Fleming se dedicou a preservar seu legado literário e a contar a sua história para o mundo. Ele deu entrevistas e participou de eventos literários, honrando a memória de Sayers e celebrando sua contribuição para a literatura policial. Agora, no início do vídeo eu fiz uma pergunta. Como é que uma figura pública como a Sayers conseguiu por tantos anos esconder um segredo tão grande? A resposta é complexa. Envolveu uma rede de apoio, gentileza e uma disposição de tomar decisões muito difíceis. Exigiu que Sayers compartimentasse sua vida, navegasse pelas expectativas da sociedade enquanto protegia não só seu filho, como também sua reputação. A sua decisão de manter John Anthony um segredo vem de um medo muito real, o medo do julgamento, o medo de perder a sua carreira, e o medo de colocar em risco o futuro de seu filho. Em uma época em que mães solteiras eram ostracizadas da sociedade, Sayers acreditava que o sigilo era a melhor forma de conseguir um futuro positivo para ela e para o seu filho. Mas esse segredo também teve um grande custo, porque durante muitos anos, durante toda a sua vida, na verdade, ela carregou esse fardo de culpa e arrependimento, o que também acabou influenciando sua escrita. Mas e você? O que você achou da história de Dorothy L. Sayers? Desse meu episódio de Dia das Mães disfarçado de episódio de mistério. Vocês já leram os outros livros dela ou só Um Corpo na Banheira? Deixa aqui embaixo seus comentários, por favor. Na verdade, Um Corpo na Banheira é o livro que eu menos gosto da série do Peter Wimsey. Eu acho que quando a Harriet entra, fica bem melhor. Inclusive, Gaudy Night, eu acho que não tem tradução para português, é o meu livro preferido da Dorothy L. Sayers. Então, deixa aqui nos seus comentários o que você achou dessa história, qual livro dela que vocês gostam. E até semana que vem. Tchau!